Estamos finalizando hoje essa série de mensagens A Boa Gestão da Vida. Em tempos de vacas magras. Eu fiquei pensando que foram 7 anos nessa comunidade de vacas gordas, talvez. Alguns disseram que é vacas magras, né? Que agora ia entrar o tempo de vacas gordas, mas eu fiquei pensando na coincidência disso, né? A gente falando sobre vacas magras. E de repente, quando a gente preparou a série, a gente nem imaginou isso, mas de repente me veio à mente, nós estamos fazendo 7 anos hoje, vamos entrar um período também difícil, onde a gente precisa não só gerir a comunidade, mas gerir as nossas vidas, porque a boa gestão da vida, ela é importante para que a gente tenha qualidade de vida, certo? Se a gente não fizer uma boa gestão das nossas vidas, a gente vai viver apagando incêndio, a gente vai viver triste, deprimido, nervoso, ansioso. E isso não é qualidade de vida. Então, na primeira semana, a gente falou sobre buscar uma nova perspectiva. Quando você está num momento de dificuldade, você tem que abrir os olhos e olhar para fora do problema. Olhar para fora dos paradigmas, pensar em coisas diferentes que você faz, porque realmente é ali que pode estar a solução. Mas também a gente falou que a gente precisa buscar uma nova perspectiva na nossa vida, uma perspectiva de Deus. Uma perspectiva que o reino de Deus... E a gente cantou aqui, o reino vem para os que esperam e para os que não esperam. O reino de Deus, ele é a razão da história. E o rei desse reino, Jesus, o Cristo, é aquele que cuida dos seus servos. Aquele que nos chama para viver a vida conforme ele quer, mas também que nos dá aquilo que a gente precisa. Então a gente precisa dessa perspectiva, a gente precisa levar em conta que Deus não só existe, mas que Ele está restaurando e resgatando a nossa história, a história da humanidade. Não é a sua história individual. Porque esse negócio gera um monte de problemas quando a gente fala que Deus vem salvar eu, vem salvar a mim, vem salvar a minha vida. Já viu como é que a nossa espiritualidade evangélica ela é distorcida? Esse negócio de a minha salvação, eu vou para o céu, isso aí gera um monte de gente atrás de benefícios. Quando na verdade Jesus ele inaugura o reino de Deus e vai inaugurar plenamente quando ele voltar, mas até lá ele vem resgatar a história da humanidade, a nossa história como povo. E essa é a perspectiva dentro da qual a gente deve viver as nossas vidas. A gente falou na segunda semana sobre reorganizar as prioridades, ou seja, se você ganhou uma nova perspectiva de história, ou uma nova perspectiva na sua vida, você precisa então reorganizar as suas prioridades. O que você vai fazer? E você não pode se deixar consumir por aquilo que não é importante. Porque a gente vive muito sendo consumido por aquilo que é urgente e não importante. A gente sempre está apagando fogo, incêndio, mas também porque a gente não sabe também para onde a gente está indo. Então é importante essa reorganização das prioridades. Semana passada, o Jay falou para a gente sobre trabalhar com excelência. Se você tem uma nova perspectiva, você reorganizou as suas prioridades, então agora é hora de trabalhar bem, né? Ao invés de você ficar falando por aí, não, eu estou cansado, eu estou esgotado. A pergunta que eu faço para você está esgotado porque você está trabalhando muito ou porque você está trabalhando errado? Né? Que você está dando prioridades a coisas erradas ou porque você não está trabalhando direito? Então, trabalhar com excelência, o trabalho com excelência é uma marca de quem faz parte do reino. O trabalho é a maneira como Deus nos deu para a gente abençoar, produzir, construir e glorificar o nome dele através das nossas vocações. Hoje, a gente vai encerrar a nossa série falando sobre pratique a generosidade. E generosidade é um negócio que, quando a gente está em tempos de vacas magras, vocês já perceberam? Talvez ela seja a primeira coisa que sai das nossas vidas. A primeira coisa que a gente abre mão quando a gente está em tempos de vacas magras é a generosidade. A nossa tendência em tempos de vacas magras é nos tornarmos um pouco mais egoístas. E a gente tem uma desculpa fantástica. A gente fala que é precaução, né? A gente não fala que é mesquinhez. A gente fala assim, não, é que, sabe como é que é? Eu não posso ajudar tal pessoa agora, não posso ajudar tal projeto, porque estou num momento meio difícil, o tempo não me permite. Mas isso nada mais é do que uma desculpa para a nossa mesquinhez, que na verdade se maximiza no tempo de vacas magras. E eu queria começar essa manhã mostrando para vocês esse quadro de Salomão de Braga, que ele pintou em 1655, que retrata o momento que José recebe os seus irmãos, o seu pai, no Egito. E eu vou aproximar ele um pouco aqui para a gente, para vocês perceberem alguns detalhes desse quadro.
Você vê José ali com uma capa vermelha, um turbante que era um sinal de poder, um sinal de autoridade. As botas de couro de José realmente destacam ele dessa multidão e mostram que ele é alguém que está, pelo menos em posição, acima dos outros. José também está cercado por alguns oficiais. Vocês veem alguns guardas, um ali atrás dele, outro aqui embaixo, outro ali no canto. Provavelmente o pessoal da guarda pessoal de José. E isso demonstra para a gente que José, aquele jovem que chegou ao Egito com 17 anos, vendido pelos irmãos como escravo, ele chegou numa posição de riqueza, de poder, de influência. Essa tela continua oferecendo para a gente alguns contrastes também. Por exemplo, o pai de José, Jacó, ajoelhado ali com ele, aquele senhor de barba grisalha, barba branca, e os seus irmãos, todos ao redor do pai, que se curvam diante de José, demonstrando dependência. Eles sabem que as suas vidas estão na mão de José. Eles sabem que José ele tem poder para fazer o que quer, o que quiser com a vida deles. Engraçado que quando você lê a história de José, José foi vendido pelos irmãos justamente porque num jantar de família, ele, na sua impulsividade da adolescência, ele relata um sonho que ele teve. O pai com os irmãos, dizendo que ele sonhou que o sol e a lua se dobravam diante dele, que ele e os irmãos eram as estrelas, mas ele era uma estrela mais superstar. Um sonho que dizia que os pais e os irmãos um dia se curvarem diante dele. E aí, a partir daí, os irmãos começam a tramar contra ele, vendem ele, e mais ou menos 20 anos depois, você tem essa cena acontecendo no Egito. Você tem também um sujeito de costas, não sei se vocês conseguem perceber nas costas do José, um sujeito que está com a mão nos lábios. Ele parece que está observando toda aquela cena. E para mim ele está julgando aquela cena. Para mim ele está olhando para os irmãos e pensando com ele assim: vocês que venderam José, vocês não sabem o que aguarda vocês. Interessante, né? Que agora é vocês que estão numa posição desfavorável. Vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. E talvez a atitude desse observador, se é que ele está pensando assim, demonstra muito a tendência como a gente lida com aquelas pessoas que nos ofendem, aquelas pessoas que nos frustram e nos decepcionam ao longo das nossas vidas. A gente olha para algumas pessoas e no momento que a gente pode dar o revide, a gente pensa: vocês vão ver agora. Mas José não. José, quando ele detém o poder e a riqueza, o dinheiro, a autoridade, ele vai nos mostrar uma prática um pouco diferente. José vai exercer generosidade, vocês vão ver. Embora ele tenha poder e riqueza e autoridade, ele vai exercer generosidade. Tem um pastor norte-americano chamado Andy Stanley, ele tem esse livro chamado How to Be Rich, e ele fala sobre como ser rico. Ele fala de dois grandes problemas que normalmente os ricos enfrentam. Porque normalmente nas igrejas é assim: quando a gente fala que vai falar contra os ricos, o pessoal levanta a mão e fala assim: isso aí, pastor, fala contra eles, porque eles precisam ouvir algumas coisas. E engraçado que ricos sempre são os outros, nunca somos nós. Vocês já perceberam isso? Quando a Bíblia fala alguma coisa contra os ricos ou sobre os ricos, a gente sempre acha que Deus está falando dos outros, do nosso amigo, do nosso chefe, do nosso vizinho. Mas olha só, o Andy Stanley, ele fala que a gente tem essa tendência de não se enxergar como ricos. E isso parece muito com pessoas que têm anorexia. Porque pessoas que têm anorexia é o seguinte: elas querem ser magras, mas o problema é que quando elas se olham no espelho, elas já são magras, mas elas veem no espelho alguém gordo. E por mais que elas emagreçam, elas sempre estão vendo alguém gordo. O grande problema nosso é esse, que a gente nunca fica rico. E como a gente nunca fica rico, a gente acha que nunca fica rico, a gente sempre está trabalhando para ficar rico, sempre está trabalhando para acumular riquezas, para acumular mais e mais e mais, para nos ter mais, porque nós não temos consciência de quão ricos nós somos.
Para o Andy Stanley existe um valor que é divisor de águas na renda mundial, que é esse valor de 37 mil dólares anuais. Por que ele fala isso? Porque segundo algumas pesquisas, somente 4% da população mundial ganha mais do que 37 mil dólares anuais. Faz as contas, vai dar mais ou menos 12 mil reais por mês, 140 mil por ano. Ele fala que só 4% ganha isso ou mais. 96% da população mundial ganha abaixo de 12 mil reais por mês. E aí, o problema é que a gente sempre se compara com aqueles que têm mais, e nunca com aqueles que têm menos, com a multidão de pessoas que vivem numa situação tremendamente mais precária do que nós. Então, assim, um ponto fundamental para mim e para você, a gente lidar bem com o que você tem, primeiro é reconhecer quem você é. Enquanto você não se olhar no espelho e não concluir que você e eu, nessa comunidade, nesse espaço aqui, somos ricos, a gente não vai conseguir lidar bem com isso. Enquanto você não reconhece que você é rico, você vai continuar vivendo para acumular mais, e não vai assumir a responsabilidade para ajudar outras pessoas e para abençoar outras pessoas. Mas um segundo problema que o Andy Stanley levanta é o seguinte, é que quanto mais rico uma pessoa se torna, mais ou menos generosa essa pessoa fica. Não sei se você já pensou nisso, mas quem tem pouco, ao contribuir com pouco, considera pouco e por isso se sacrifica. Vou dar um exemplo para vocês. Você tem uma pessoa que frequenta uma comunidade cristã, e nessa comunidade cristã, a maneira como eles se sustentam é que eles separam 10% das suas rendas e contribuem com 10% das suas rendas na sua comunidade. O camarada que ganha R$1.000 por mês, ele faz a conta e ele vê que 10% vai dar R$100. E aí quando ele vai preencher o cheque ou colocar o dinheiro no envelope, ele pensa assim, puxa, mas R$100 é tão pouco frente aos desafios que a comunidade tem, então eu vou tentar fazer uma força aqui, eu vou fazer um sacrifício, né? Não estou querendo usar aquela linguagem que os meus colegas da TV usam, mas eu vou fazer uma forcinha aqui e eu vou fazer, em vez de dar 100, eu vou dar 150. Porque ele acha que 100 é muito pouco. Então ele se sacrifica e dá 50 a mais. Agora o sujeito que frequenta a mesma igreja com ele ganha, sei lá, R$50.000 por mês. A hora que ele vai preencher o cheque de 5 mil, ele olha para o cheque e pensa assim, 5 mil é muito dinheiro, não é? Então, eu acho que 2,5 tá bom. 2,5, 3, tá bom demais. E aí, sabe o que acontece? É que o grande problema é que aquela contribuição de talvez R$3.000 vai ser a maior contribuição daquela comunidade. E aí as pessoas vão olhar o relatório, né? Não vão perceber, não vão saber quem é, mas vão olhar o relatório e vão falar assim, puxa, aquele camarada que deu R$3.000 e como ele é abnegado, como ele é mão aberta, como ele deu para o reino de Deus, deu para ajudar aquela campanha, aquela causa. E ninguém vai se lembrar do camarada que deu R$150 de maneira sacrificial. Então quem tem muito, ao contribuir com muito, acha muito, por isso se poupa. E nas grandes causas mundiais, as maiores quantias são dadas pelos ricos, mas as mais ousadas e sacrificiais pelos pobres. Já pensou nisso? Quando você vê uma notícia assim, Bill Gates doa $2 milhões para a cura da AIDS. O que é $2 milhões? Para quem tem mais de 10, 15 bilhões. Esse é um problema nosso. Já pensou que se os ricos tivessem uma atitude mais sacrificial e parecida com o que os pobres têm, a gente conseguiria fazer muito mais em termos de ação social, em termos do progresso do reino de Deus. Eu acho que isso fica muito claro quando Jesus, por exemplo, ele fala sobre isso em Marcos 12, que diz que Jesus sentou-se em frente ao lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas.
Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhes sobrava, mas ela, na sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Não preciso dizer, mas eu não estou querendo fazer nenhuma conexão indireta para ninguém. Essa era a mensagem de hoje. Caiu no primeiro domingo do mês, onde a gente faz maratona financeira. Pensa na maneira como eu e você temos administrado as nossas finanças. Eu quero desafiar você a pensar o quão generoso você tem sido na administração dos seus bens. E pensar se você é mais parecido com aquele que na hora de dar se poupa porque acha que o que você tem que dar é muito, ou você é comparado àquele que dá, mas quando você dá você acha que é pouco e aí você se sacrifica e dá um pouquinho mais. Paulo, quando ele escreve para Timóteo, um pastor jovem da igreja de Éfeso, ele diz o seguinte para Timóteo, e aqui a gente precisa desmistificar o negócio, porque tem gente que acha que igreja é lugar só para pobre, né? Que Deus só ama pobres. Na verdade não tem nada a ver com isso. Se Paulo está falando sobre ricos dentro da igreja, quer dizer que ricos também, Deus ama ricos, Deus deu os recursos para os ricos para eles administrarem bem. Vamos desmistificar esse negócio. Paulo ele escreve para Timóteo dizendo assim, Timóteo, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes. Por quê? Porque, concorda comigo, riqueza ela tem uma tendência, um potencial para gerar arrogância na gente, gera a possibilidade de a gente ter coisas caras, coisas que a gente não precisa, como eu já falei outras vezes aqui, para agradar a gente, para impressionar a gente que a gente não gosta. É roupas, é telefones caros, são carros caros. E que gradativamente isso vai gerando arrogância. O cara desce no estacionamento, ele nem olha para o manobrista, porque o manobrista fica babando no carro dele muitas vezes. E o cara, ele acha que porque ele tem um carro, ele não precisa dar um oi para o motorista, para o manobrista. Ele acha que o manobrista não vale nada, ele acha que ele é importante. E aí aos poucos a pessoa vai começando a construir a personalidade dela em cima daquilo que ela tem e não do que ela é. Por isso que Paulo fala o seguinte, olha, fala para esses caras para que eles não sejam arrogantes, mas que eles ponham a sua esperança, nem que ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, porque a riqueza é frágil. Histórias como do Ike Batista, por exemplo, tem muitas no mundo. Se você olhar para o seu ciclo de amizade, você vai ver quantas pessoas que você conhece que ao longo de sei lá, 20, 30 anos nadou de braçada e de repente agora está tendo que contar o dinheiro até o final do mês. A riqueza é frágil. Você junta um monte de dinheiro para aposentadoria. Eu já vi muitas histórias de gente que juntou a vida toda e claro, tem que juntar mesmo, tem que poupar, tem que ser sábio, tem que administrar bem as coisas. Mas tem gente que faz isso confiando na riqueza e não em Deus. E aí de repente vem uma enfermidade e o camarada tem que, ou um filho fica doente, aí ele tem que pegar todo o dinheiro que ele tinha e gastar nisso. Ou seja, a riqueza é frágil. Quem cuida da gente não é a riqueza, quem cuida da gente é Deus. Quem nos dá o nosso sustento é Deus e não o dinheiro que nós temos. E aí Paulo fala para esses caras não colocarem sua esperança na incerteza da riqueza. Fala para nós aqui, tá bom? Mas em quem? Em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Você e eu somos o que somos porque Deus nos deu. Nós nascemos numa família que nascemos, tivemos as oportunidades que tivemos os recursos financeiros que tivemos, porque Deus nos deu, isso é presente de Deus. E isso nos liberta para um monte de coisa. Nos liberta, por exemplo, para não ser arrogante. Eu posso até ter um carro bom, eu posso até ter um celular daqueles tops, eu posso até ter a roupa melhor, tal, mas a minha personalidade não precisa estar atrelada a isso. Eu não preciso achar que isso me define. Por quê? Porque eu sei que quem me deu isso foi Deus. E isso tem que me levar a ser mais generoso com os outros, que Deus deu para mim, para eu ser bênção na vida dos outros. Então, ainda falando a Timóteo, Paulo fala, olha, ordene-lhes que eles pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Esse texto está dizendo para a gente que praticar o bem é o quê? É ser rico em boas obras, é ser generoso e pronto a repartir. E tem uma regrinha de leitura da Bíblia que eu já ensinei aqui para vocês, não tem? Quando você tem duas ideias parecidas,
no mesmo texto, você olha aonde? No meio, para você saber o que é o centro e a ênfase daquele texto. Então nesse texto a ênfase, qual que é? Se praticar o bem significa o quê? Ser generoso. Paulo está dizendo, você que é rico, você que tem mais do que a média da população mundial, você precisa aprender a ser generoso. Tá? Então, voltando para José, vamos voltar para José, nossa história é de José. Qual que é a relação de José com a generosidade? Porque José é um exemplo para a gente de alguém que chega no topo, no poder, na riqueza, na autoridade. Só que a relação de José com isso se manifesta para a gente de uma maneira diferente. Pelo menos em 4 dimensões. Na prática, porque a generosidade de José não é um negócio abstrato, não é um negócio filosófico, não é um blá blá blá, é na prática, ele faz mesmo. Na cultura, porque gente generosa faz emergir ao seu redor cultura de generosidade com quem está ao seu redor. Pais generosos transformam filhos em homens e mulheres generosos. Tá? Chefes generosos geram uma cultura de generosidade dentro do seu ambiente. Mas também tem a motivação de José. Qual que é a motivação de José? Eu vou ser generoso porque Deus cuida de mim? Eu vou ser generoso porque Deus cuida de mim? Ou o contrário? Porque Deus cuida de mim, porque Deus me ama, então eu vou ser generoso. E por último, a encarnação da generosidade. E aqui eu tenho certeza que tem gente que vai levantar e vai sair. Na hora que a gente chegar lá, você vai saber por que eu estou falando, você vai lembrar disso. Vamos lá, a prática. Gênesis 42. Olha o que acontece quando José encontra pela primeira vez os seus irmãos. Depois de mais de 20 anos, os seus irmãos o venderam. José os encontra lá no Egito, porque eles foram lá comprar comida, porque estavam passando fome na sua terra e sabiam que no Egito tinha comida. Então os irmãos deles descem de Canaã para comprar comida. Eles não sabem quem é José ainda, mas José já viu aqueles camaradas chegando e já bateu o olho e viu e reconheceu que eram seus irmãos. E José tem a condição, a autoridade para mandar prender aqueles caras, deixar aqueles caras pelo menos 15 anos escravos no Egito, né? Para poder fazer com que eles sintam o que ele sentiu. Mas olha só o que José faz. Em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo as suas bagagens, os seus irmãos. Eles vieram comprar alimentos. E enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata para cada um deles. Eles trouxeram dinheiro para comprar alimento. E José manda devolver o dinheiro sem eles saberem, bota o dinheiro de volta lá dentro, colocando-as na bagagem. E para que lhes dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Pensa em José, gente. 20 anos depois de ter sido vendido pelos seus irmãos, olhando esses caras chegando, e ele faz isso com eles. Tem uma dimensão muito maior aqui e uma muito menor com relação à generosidade de José. Porque os irmãos mereciam ser punidos pelo que eles fizeram. Mas ao invés disso, José decide abençoá-los. Mas isso que José faz também revela algo no coração de José, da personalidade, do que Deus fazia na vida dele. Porque essa ideia de José mandar mantimentos para os irmãos ao longo da viagem, isso revela cuidado. É como se ele falasse assim para os seus mordomos: olha, faz uma marmitinha para eles vão ter uma viagem longa. Olha, faz lá um misto quente para eles, bota uma latinha de Coca-Cola para cada um, para que eles estiverem no meio da viagem, eles puderem também comer e não passar tanta necessidade. Só faz isso quem é generoso. Atitudes pequenas de cuidado, de generosidade, só é possível para quem é generoso. Você pode ter grandes atos de generosidade, mas são os pequenos atos que revelam a sua motivação. Você pode fazer um monte de coisa para todo mundo ver. Você pode ser o big doador de um projeto. Você pode ser aquele que leva a gente para sua casa, para morar dentro da sua casa, né? Mas são coisas pequenas com relação ao cuidado que revelam quem é você e como que está o seu coração. Eu tenho um amigo, você conta uma história para a gente de uma secretária na empresa de das suas ovelhas, que teve uma época que ela se divorciou, ela ficou desamparada, ela tinha 2 ou 3 filhos, e ela teve que lidar com os 2, 3 filhos dentro de um contexto profissional,
cuidar da casa, cuidar dos filhos pequenos, o marido abandonou. Essa mulher começou a atrasar constantemente para chegar ao trabalho. Ela era secretária e constantemente ela tinha que ou atrasar para chegar, porque ela tinha que levar as crianças na escola, e faltava, tinha que sair mais cedo, quando chovia era mais atraso. E os funcionários dele começaram a questioná-la, falaram assim: poxa, olha, eu sei que ela está numa situação difícil, eu sei que ela está complicada, mas olha, ela está atrapalhando o nosso andamento, porque os seus negócios, a sua empresa está sendo prejudicada por causa dela aqui. Você precisa resolver esse problema, você precisa dar um fim nisso daí. Então ele pegou e pensou assim: tá bom, vou dar um fim nisso. E ele chamou ela e os filhos um dia no shopping, junto com a sua esposa e os seus filhos. Foram para o McDonald's tomar um lanche, coisa que os filhos já não faziam há tempo, porque por causa da ausência do pai. E tomaram lanche ali, se divertiram, tá? No final, ele olhou para ela e falou assim: olha, que bom que você veio, mas a razão de eu ter chamado você aqui não é porque eu queria dar um lanche de McDonald's para os seus filhos, mas eu queria te dar isso. E ele pegou e tirou a chave de um carro, simples, deu para ela. E falou assim para ela o seguinte: olha, eu sei que isso aqui vai ajudar e vai resolver o teu problema, vai, esse cara vai ter. Sabe o que ele fez? Ele resolveu o problema. Tinha condições para isso, ele resolveu o problema. Agora, fizesse chuva ou sol, ela estava lá na hora. Ela ia levar os filhos dela todo dia de manhã, ela estava lá na hora. Ela não precisava sair mais cedo. Ao invés dele chutar ela, deixar o problema, ele resolveu o problema. Praticando o quê? Cultura. Olha só. A gente vai perceber que esse negócio de José ser generoso, esse negócio contagiou o ambiente onde ele vivia. Porque na segunda vez que os irmãos voltam, os irmãos vêm, a primeira vez ele manda a marmitinha, devolve dinheiro e enche de alimentos. Os irmãos vão. A gente não sabe quanto tempo demorou para eles retornarem, mas eles retornam naquele período de 7 anos, talvez 2 anos, 1 ano, 3 anos. Eles voltam para o Egito. E aí José delega o cuidado dos seus irmãos para o seu mordomo, o Jarbas, né? O seu mordomo particular. E mesmo passando-se alguns anos, os irmãos de José ainda estavam incomodados com aquele negócio de, no meio da viagem de volta, da última viagem, eles terem descoberto que o dinheiro que eles tinham usado para pagar o negócio estava dentro da bagagem deles. E interessante que os irmãos de José ainda estão falando sobre isso quando eles voltam a segunda vez. E isso para mim explica o seguinte: gente que não é generosa se sente profundamente incomodada quando é alvo de generosidade. Gente que não é capaz de dar um carro para a secretária para que ela resolva o problema, quando é alvo de generosidade, desconfia. Sabe aquele negócio assim? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Ou não existe cafezinho de graça. E os irmãos de José estão nesse naipe aí. Eles foram embora, eles voltaram pensando naquilo. E aí, quando eles vão entrar na casa de José, o mordomo chama eles. Olha o que acontece. Dirigiram-se ao administrador da casa de José, e na porta de entrada da casa, eles já estavam dizendo para o administrador o seguinte: ouça, senhor, olha só, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para a gente comprar comida, mas daí a gente parou lá no posto para poder abastecer e comer. Aí a gente percebeu que o dinheiro estava de volta dentro das nossas bagagens. A gente percebeu que a quantia exata que nós tínhamos trazido estava de novo ali, e só a gente não veio aqui para roubar, a gente veio para comprar comida, né? Então, a gente trouxe, cadê? Aqui, ó. A gente trouxe de volta conosco, além de mais prata, para comprar comida. Ou seja, está aqui, ó, o dinheiro que devolveram para a gente, que deram para a gente lá, está aqui de volta, ó. A gente não vai receber isso porque a gente não é generoso, a gente não sabe como ser generoso, então a gente está profundamente incomodado com esse ato de generosidade. E aí vem a palavra do mordomo egípcio, que é um cara que não tem relação com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não, é um cara que adora os deuses do Egito. E olha o que esse camarada fala para esses caras. Tá tranquilo, tá favorável. Eu não podia perder essa. Não tá aqui, não vê agora.
Fiquem tranquilos. Você sabe qual que é a frase que mais se repete na Bíblia? Não temas. Sabe quem diz essa palavra? Deus. E o mordomo de José diz para eles: não temam, não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens. Esse cara que não conhece Deus tem que abrir a mente dos caras que supostamente conhecem a Deus para que eles percebam que Deus os havia abençoado. Então, o Deus seu pai lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Em seguida, os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Está percebendo a influência de José na vida desse mordomo? Ele prepara bacias, toalhas para que os irmãos de José, que não eram poucos, eram um monte, lavassem os pés. Um ato pequeno, mas que demonstra cuidado. E ele ainda oferece forragem para os animais desses caras. Pergunta, vamos ver se vocês acertam: com quem esse mordomo aprendeu a ser generoso? Com quem esse mordomo aprendeu essas atitudes pequenas de cuidado? Acredita numa coisa: pais generosos geram filhos que vão se tornar homens e mulheres generosos. Pais muquiranas e gananciosos vão gerar filhos muquiranas e gananciosos. Pais que agem com o dinheiro para abençoar vidas de outras pessoas geram filhos que vão usar o dinheiro para abençoar a vida de outras pessoas. Pais que usam o dinheiro para apenas ter bens que simbolizam um status geram filhos apegados a marcas geradas pelo dinheiro. Eu já falei para vocês aqui de um cara chamado Brian Bach, que ele é diretor, presidente de uma associação chamada Grão de Mostarda, dos Estados Unidos. E essa associação ela tem como objetivo doar dinheiro. Eles doam dinheiro, esse é o lance dele. E aí, eles começaram a envelhecer e começaram a perceber o seguinte: poxa, os nossos filhos, nossos netos vão começar a assumir a direção dessa organização, como é que vai ser? Porque a gente quer dar o dinheiro, mas se esses caras não souberem como fazer isso, eles vão pegar o dinheiro para eles. Então eles criaram um negócio chamado Teenager Board, diretoria dos adolescentes, um conselho de adolescentes na família. E aí quando eles se reuniam para discutir um projeto, eles chamavam esse conselho de adolescentes da família e davam para esse conselho de adolescentes a responsabilidade de eles avaliarem aquele projeto e perceberem se aquele projeto deveria ou não ser ajudado por eles. A próxima geração vai encaminhada. Porque nós não queremos ser generosos, muitas vezes a gente vai estabelecer por longas gerações uma família de gente mesquinha, muquirana, que não pode pegar R$50 no bolso e dar para alguém, ou que não pode pegar R$1.000, 500, 2.000 se tiver, e doar para alguém que está precisando naquele momento. A pergunta é: na sua empresa, você tem sido um instrumento de Deus para promover uma cultura de generosidade? Seus funcionários lhe veem como alguém generoso? E na sua família? Os seus filhos o veem como alguém generoso? Os seus filhos têm presenciado atos generosos da sua parte? E atos legais, hein? Não estou falando daqueles R$2 que dá para o camarada que está na porta da padaria te pedindo dinheiro. Eu estou falando algo assim: os seus filhos têm presenciado você fazer algo que eles olham e falam assim: nossa pai, nossa mãe, que é isso? Terceira, motivação. Qual que era a motivação de José para ser generoso? Numa das cenas de José com seus irmãos, uma das cenas mais emocionantes, que eu diria, do filme, mas não é do filme, é da história, José e os seus irmãos se encontram. E o texto diz assim: José disse para os seus irmãos: cheguem mais perto, disse a José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, José disse-lhes: eu sou José, o seu irmão, aquele a quem vocês venderam ao Egito.
Imagina aqueles caras ouvindo aquilo. Gelaram. Talvez começou entre eles um bate-boca. Eu disse para você fazer aquilo. O Rubem, que na época queria preservar o irmão, né? Aí quando ele voltou lá, os caras tinham vendido ele. Falei, ei, pra vocês, agora, ó, nós estamos lascados, bicho. Agora não está nada tranquilo, não está nada favorável, meu. O cara é governador do Egito, eu já falei para vocês. Olha o que José disse para eles. Agora, não se aflijam. Sabe qual é essa palavra, não se aflijam? Não temas. Não tenham medo. Nem se recriminem por terem me vendido para cá. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. O que José está dizendo aqui é mais ou menos assim. Gente, nos últimos 15 anos aproximadamente, Deus me tirou de uma condição de escravo que eu estava aqui no Egito. E eu passei a ser administrador, a ser mordomo de Potifar. E aí aconteceu uma situação complicada lá, que vocês conhecem a história de Potifar. E aí eu fui parar na cadeia. E chegou lá na cadeia, eu me tornei o administrador da carceragem. E aí, de repente, eu fui parar diante de Faraó e hoje eu me tornei governador dessa terra aqui. Ele está falando para os irmãos, olha, eu vivi uma ascensão profissional, uma ascensão econômica, eu vivi uma ascensão cultural. E sabe quem é que me deu tudo isso? E sabe por que Deus me deu tudo isso? Para salvar vidas. Essa é a minha missão. Olha o que José diz para os seus irmãos, a motivação dele. Quem te deu tudo que você tem, que você é, querido? O prestígio profissional que você tem hoje, a influência que você tem hoje, quem te deu? Os bens, os recursos, quem você pensa que abençoou os seus familiares no passado para você herdar algumas coisas? Abre os olhos e reconheça que o que você tem veio de Deus. Não é seu, veio dele. E se tudo veio dele, não tem problema nenhum em você pegar e abençoar os outros. Não existe problema, não precisa ficar segurando dinheiro e falando, não, eu não te dou para ninguém, eu não vou. Eu não estou falando só de dar dinheiro para a igreja, não. Estou falando da gente abençoar as pessoas. Eu falei na primeira mensagem um pouco sobre isso, de manhã. A gente paga, alguns aqui devem pagar 200, 300 por mês de juros para o banco, outros devem pagar 1.000, 2.000, não sei. Mas não tem coragem de pegar 200 conto e ir lá e fazer uma compra para uma tia, para um primo, para um amigo, para alguém da igreja. Ah não, porque ele é meio vagabundo, sabe? Então eu não vou ajudar ele, porque ele tem que trabalhar. Ó. Alguns anos atrás existia nos Estados Unidos uma associação chamada Rivendell, que também tinha essa mentalidade de doar recursos. Engraçado, né? Tem algumas pessoas que têm dinheiro, muito dinheiro, e como esse pessoal da família Spurlock, eles tinham milhões, e eles tinham um propósito com família, uma decisão. Nós vamos doar todo o nosso dinheiro antes de nós morrermos. Não ficar com nada. E aí, com o tempo, o pai faleceu, a mãe faleceu, e eles já tinham doado tudo. Eles tinham um irmão que tinha síndrome de Down, que ficou com uma parte desses recursos para poder tirar os seus tratamentos. Estava na faixa de 40 milhões. E esse irmão veio a falecer. Então os irmãos herdaram esses 40 milhões. O seu irmão faleceu. E a pergunta que veio é o seguinte: puxa, a gente já doou bastante, né, para os outros. Agora, por que a gente não pega esses 40 milhões e vamos cuidar da nossa vida? Porque afinal a velhice está chegando e a gente precisa também se precaver. E eles estavam herdando aqueles 40 milhões num momento diferente da história passada. Porque na história passada antiga havia prosperidade. Mas eles estavam herdando os 40 milhões num momento daquela crise das Torres Gêmeas em Nova York, onde a economia foi para baixo.
E aí a tentação de ficar com aquele dinheiro era grande. Mas eles resolveram reabrir a associação dos seus pais e mantiveram a decisão de distribuir todo o dinheiro antes de morrer. Sabe o que é isso? Motivação. Uma motivação de generosidade construída pelo fato de que Deus é quem me deu, então não há problema nenhum em eu dar. O lance não é quanto você dá. O lance é você dar. Quando você dá, com qual motivação você dá? Se poupando ou se sacrificando? Então vamos terminar nossa mensagem hoje? O que vocês acham? O tempo está dando aqui, eu não vou conseguir falar a última parte. Antes de eu entrar nesse negócio, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você está achando difícil voltar para casa hoje e tomar uma decisão de ser generoso? Você está achando difícil voltar para casa hoje e fazer uma decisão, olha, eu vou pegar tantos por cento do meu salário, do meu rendimento e vou colocar ele em causas para abençoar outras pessoas? Eu te garanto que depois que eu entrar nesse assunto aqui, você vai querer desesperadamente ser generoso financeiramente. Fica tranquilo. Porque a encarnação da generosidade na vida de José se dá num momento muito complicado. Depois que José se revela para os seus irmãos, diz que ele beijou todos os seus irmãos, aqueles que o haviam vendido como escravo, e chorou, e só depois eles conseguiram conversar. Então imagina o chororô naquela sala, depois de 20 anos, chorando, se abraçando, e alguns talvez dizendo, por favor não me mata, por favor não me manda como escravo, por favor. E José fala, tendo que acalmá-los e abraçá-los, dizendo, não temam, fiquem tranquilos, eu amo vocês. Eu sei, não foi, vocês fizeram uma besteira, mas Deus usou isso para o plano dele, era Deus que estava fazendo, na verdade. Sabe o que é isso? Vamos ver se algum de vocês adivinha. Sabe como que a generosidade de José é encarnada na vida dele? Perdão. Sabe o que é perdão? Perdão é a generosidade encarnada. O que é perdão? Perdão é você oferecer a uma pessoa o que ela não tem. Uma nova chance. A generosidade é você pegar do que você tem e oferecer para outra pessoa. E eu sei que tem pessoas no seu coração aqui que você decidiu matar, ou que morreram no seu coração. Elas não têm mais chance com você, certo? Só você que pode ser generoso com essa pessoa. E só você pode tomar uma decisão de hoje, dizer, perdoa. Não porque elas merecem, porque você que decidiu ser gracioso e generoso com a pessoa. Perdão é fruto da graça. Perdão é você assumir o dano. Quando você perdoa a dívida a alguém, a dívida não deixa de ser paga. É você que paga a dívida daquela pessoa. E eu garanto que tem gente aqui talvez pensando assim, Fernando, como é que é aquele negócio mesmo de dar 40 milhões para os dólares, os pobres? Vamos falar daquele negócio? Vamos falar daquele negócio de ajudar o pobre com 200, ajudar o meu cunhado. Não, eu estou afim de ajudar o meu cunhado. Não vamos falar sobre esse negócio de perdão, porque não é perdão. Deixa comigo. Você percebe que dar bens materiais é você ser generoso externamente. Dar bens materiais é você pegar algo de fora e dar. Mas perdoar é generosidade com elementos internos. Generosidade a gente faz com orgulho e não com bens materiais. É pegar o nosso orgulho e reverter ele em generosidade para alguém em forma de perdão. Você quer fazer uma boa gestão da sua vida? Pratique generosidade.
em qualquer esfera. Seja generoso, você vai ter uma qualidade de vida. Não só financeiramente, mas emocionalmente. Para de andar com esses defuntos presos ao seu corpo, à sua vida, que você não aguenta mais. Aprenda a perdoar. Quero deixar para vocês algumas coisas. Tem você exercitado a generosidade? Lembra que esse é um caminho para você combater a arrogância, que vem da riqueza e do poder. Quando você se torna generoso economicamente, você está dizendo para o dinheiro e para a riqueza o seguinte: olha, aqui não, aqui quem manda sou eu e não você. Eu quero fazer parte de uma igreja generosa, sabe? A nossa igreja tem sido tão abençoada. Nos últimos 7 anos, quando a gente começou essa comunidade há 3 anos atrás, o Distrito da Aliança de São Paulo doou mais de 40 mil por ano para um grupo de 12 pessoas começar essa comunidade. Há uns 3 anos atrás, irmãos norte-americanos e canadenses doaram um dinheiro que a gente usou recentemente para poder comprar um lote. Olha quanta generosidade a gente tem recebido. Sabe o que eu queria essa manhã poder dizer aqui? Eu queria poder dizer assim, ó, ao longo de 7 anos a gente recebeu mais de 300 mil reais. Mas a nossa igreja tem doado para outros e para outras organizações mais de 400, mais de 500 mil por ano. Ao longo dos últimos 7 anos. Mas por alguma razão ou outra, a gente não está nesse número ainda. Pelas contas que eu tenho feito, acho que a gente tem doado em torno de nos últimos 7 anos, em torno de uns 250 mil talvez, ao longo de 7 anos, para outras organizações, para projetos missionários. Se você não sabe, 10% do que a gente arrecada aqui nessa comunidade, todo mês, é enviado para a Aliança Cristã Missionária, que é a denominação que a gente faz parte. E eles têm projetos ao redor do mundo, tem projetos no Brasil, tem projetos com outras igrejas, como a nossa, que recebeu desse fundo e a gente agora doa. Internamente nós temos tentado ser generosos também. O problema é que a gente não tem conseguido. Nós temos ajudado pessoas com dinheiro, com problema com médico, pagando algumas consultas, comprando alguns remédios. Mas engraçado que essa semana, num grupo, que eu não faço parte, mas eu tenho alguém muito próximo a mim que faz parte desse grupo, falou de um dilema para arrecadar dinheiro para a gente terminar essa parede aqui. Vocês pensam que a gente fez de propósito? Que a tinta deu até ali e a gente fez uma faixa ali. E a gente não conseguia arrecadar, acho que 200 e poucos reais. Chegou uma hora que faltava 17 reais e não tinha quem dava 17 reais. Tem algumas pessoas que chegam para mim e falam: não, vamos fazer alguns eventos para a gente poder arrecadar dinheiro para a igreja. Ok, podemos fazer. Mas eu não sou, a nossa comunidade não é um promotora de eventos. A gente não está aqui para a gente pode fazer eventos específicos, construir no lote e tal, mas para o cotidiano da nossa comunidade a gente precisa viver a partir da nossa generosidade. A gente precisa ser comprometido com isso. Eu tenho alguns amigos pastores meus que falam assim: não, eu não dou o dízimo na minha igreja porque eu já recebo da igreja. Então, para que eu vou dar o dízimo na igreja se eu recebo da igreja? Eu falo para ele: não, você está errado, meu. Eu recebo dessa comunidade e eu dou o meu dízimo dessa comunidade. Se para você a palavra dízimo é um negócio muito... tem pavor disso. Fica tranquilo, reflita sobre isso. Mas para você que é membro dessa comunidade, você que já assumiu um compromisso com essa comunidade, deixa eu dizer para você, o dízimo não é porque Deus precisa do seu dízimo, não. É que você, se você não doar o seu dinheiro, você vai ser engolido por ele. Eu falo isso de experiência própria. E a bênção não está que Deus é uma poupança, um CDB, que Ele te devolve em dobro. A bênção está que quando você doa, você entende que quem cuida de você é Ele. E provavelmente, talvez, alguns de nós vamos poder doar muito mais do que outros.
Na sua família, no local de trabalho e rede de relacionamentos, tem você contribuído para gerar uma cultura de generosidade? Você promove a generosidade onde você está inserido? As pessoas vendo a sua atitude, as suas decisões e a maneira como você lida com o seu dinheiro, com os seus bens. Os seus filhos estão aprendendo a ser generosos? Tem coisas que não adianta depois que os cabras estão com 15, com 20 anos querer colocar na cabeça deles. Eles vão ter que aprender lá com 50. Mas tem pequenas coisas que a gente pode ir inserindo na vida deles agora, até os 10, 12 anos, para deixar o coraçãozinho deles quebrantado, desapegado. Quantas vezes ao longo da minha vida eu fui abençoado com generosidade? Amigos que chegavam para mim em São Paulo, não é só meus filhos, carro. Tem gente que é assim, ó, não pega meu carro, não empresta meu carro, né? Tem gente que fala que carro e dinheiro é coisa que você não empresta. Mas nesses meses que eu estou sem carro, eu tenho experimentado nessa comunidade uma generosidade muito grande. Obrigado. Alguns de vocês até são legais demais. Vai, pega meu carro, vai. Eu falo, não. Na hora que eu precisar, eu estou me dando bem a pé, eu estou conseguindo. Eu tenho uma moto também, então a gente está lá. Mas vocês têm sido muito cuidadosos com a gente nesse sentido e obrigado. E é esse tipo de generosidade que eu quero ver vocês terem, não só com o pastor, mas com qualquer outro irmão, e não só com o carro. É prestar atenção em irmãos da nossa comunidade que tem menos, que precisam de ajuda. E por último, quanto ao perdão, será que nessa manhã essa é a forma como Deus tem te desafiado a lidar com a generosidade? Uma coisa não elimina a outra, tá? Generoso financeiramente é uma coisa, perdoar é outra. O desafio nessa manhã é como é que você vai lidar com os bens que Deus tem dado a você, com as riquezas que Deus tem te dado ao longo dos anos. A outra pergunta é como é que você vai praticar a generosidade numa dimensão mais profunda, mais interior. Tem gente presa no seu coração. Quando você vai decidir ser generoso com essa pessoa? Eu sei, tem divorciados na nossa comunidade. E a minha pergunta para vocês é: quando é que você vai decidir ser generoso com seu ex-marido, com sua ex-esposa? Quando é que você vai se decidir ser generoso com aquele seu chefe que te passou para trás? Com aquele irmão que te desapontou e que te frustrou? Quando é que você vai se decidir ser generoso com aquelas pessoas que têm te traído? Quando é que você vai decidir perdoar aqueles que têm ofendido você? Para que você possa orar a Jesus assim: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ou perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quando é que você vai dar uma nova chance para essa pessoa que não merece? Se lembra de uma coisa: naquela cruz, Deus deu uma nova chance para mim e para você que nós não tínhamos. E naquela cruz, Ele foi generoso conosco, dando a vida dele para que nós pudéssemos ser inseridos no seu reino. Naquela cruz Ele ofereceu o perdão dos nossos pecados porque nós éramos imperdoáveis. E o que Ele espera de nós agora é que nós façamos o mesmo com aqueles que nos têm ofendido. Que quando nós entendemos que o que Jesus fez naquela cruz foi nos perdoar, e nós recebemos esse perdão, então nós vamos ser capazes de sermos generosos com os outros também. Então você fechar os seus olhos. Tem uma conversa por alguns minutos com Deus sobre esses pontos que a gente falou. Busque a presença de Deus e pondere na sua vida se você tem sido generoso, se tem praticado a generosidade. Como é que
que você vai tomar uma decisão hoje? A partir do que você vai tomar uma decisão hoje? Se tornar um instrumento nas mãos de Deus para propagar a generosidade na sua empresa, na sua família, entre os seus amigos. Você se tornar um catalisador de pessoas que propaguem generosidade. Quem sabe hoje seja o dia de você olhar para o seu coração e ver essa pessoa ou essas pessoas aprisionadas. Tomar uma decisão séria. Da mesma maneira que José foi generoso com seus irmãos. Você seja generoso com essas pessoas. Nos ajuda nessa manhã a perceber a tua generosidade. Nos ajuda a sermos generosos nas nossas vidas. Que aqueles que estão mortos dentro de nós possam nessa manhã receber uma segunda chance. Uma terceira, uma quarta, uma quinta, quantas forem precisos. Que o Senhor tem sido generoso conosco. Mas nos ajuda também, Deus, a sermos parecidos com aquela viúva que ofertou tudo o que tinha e se sacrificou. Que a gente seja mais generoso financeiramente também ao nosso redor, seja com a comunidade cristã, mas seja também com ações sociais, seja com familiares, com amigos. Não deixa a gente ser engolidos e consumidos pela riqueza, mas que a gente use o que o Senhor nos deu para fazer exatamente o que o Senhor quer que a gente faça. Que o Senhor nos ensine a sermos bons gerentes, gestores da nossa vida, pessoas cuidadosas, de maneira intencional. Não vivam a vida de maneira sem direção, mas que a gente possa olhar para a nossa realidade, ouvir os teus conselhos e sermos fiéis da maneira como a gente vive. O Senhor dê forças para os irmãos nessa manhã, a nós todos. O Senhor nos ajude ao longo dessa semana, nos ajudando a perceber situações onde podemos exercitar nossa generosidade. Que o Senhor nos dê um coração quebrantado como o de José, um homem que está a teu serviço em primeiro lugar. Que a graça de Jesus, que o amor do nosso eterno Deus e Pai, o Espírito Santo nos capacite a sermos generosos para todo sempre.